Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Nunes e no vídeo de hoje falaremos dos acontecimentos que antecederam a República no Brasil, parte 2. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, vai deixando aquele like maroto que ajuda bastante. No vídeo anterior falamos sobre a fuga da família real para o Brasil, falamos sobre o Brasil se tornar um país em 1815, da independência do Brasil em 1822 e também da primeira lei abolicionista de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. Além da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibia o tráfico negreiro da África para o Brasil, em 1871 surge a Lei do Ventre Livre. O que era essa lei? A escrava que tivesse um filho, esse filho não seria um escravo, esse filho já nasceria livre. Olha que maravilha! Imagine comigo, essa criança nasce, ela precisa dos cuidados maternos por alguns anos. Depois ela se torna uma criança que não precisa de cuidados tão especiais, no entanto ainda não consegue sobreviver sozinha. Então essa criança ficaria nos domínios do senhor, nos domínios desse dono de escravo, por muitos anos e possivelmente continuaria sendo um escravo, mesmo depois de adulto. Outra lei foi a Lei do Sexagenário, de 1885. Essa lei previa que o escravo, quando completasse 65 anos, ele poderia ser solto, poderia se tornar uma pessoa livre. Sensacional, não? Você está de brincadeira, só pode ser, não é possível. O escravo não chegava à idade tão avançada dessa nunca no Brasil. Mesmo no século XIX, onde a escravidão é um pouco menos violenta, se é que eu posso dizer que a escravidão é menos violenta em qualquer circunstância, mas o corpo aguentava mais tempo, mesmo assim era muito difícil chegar aos 65 anos. Mas mesmo se chegasse aos 65 anos, esse senhor iria dar conta de trabalhar onde, meu querido? Essas três leis, do sexagenário, do ventre livre e a Eusébio de Queiroz, ficaram conhecidas como leis para inglês ver, porque efetividade não tinha nenhuma. Não é de hoje que existem leis que não funcionam, mas o Brasil precisava dessas leis para mostrar para a Inglaterra que ele estava fazendo o máximo possível, tudo que estava ao seu alcance, para poder acabar com a escravidão. A Inglaterra já tinha acabado com a escravidão em 1833 e desde 1807 já tinha proibido o tráfico negreiro. Mas por que a Inglaterra está tão interessada que o Brasil também acabe com a sua escravidão? Até o final do vídeo nós iremos saber disso. A Guerra do Paraguai, que acontece dos anos de 1864 até 1870, acaba contribuindo também para o processo que vai levar à República no Brasil. Os negros serão obrigados a combater nessa guerra. Alguns ganharão alforria porque foram combater. Outros não ganharão, mas ganharão um certo respeito dos soldados de modo geral. Os combatentes de baixa patente, como os soldados, os cabos, os sargentos, vão voltar com ideias republicanas e especialmente vão exigir ter mais participação na política e começam a pressionar também a monarquia. Dom Pedro I, diferentemente do seu avô, Dom João VI, que vem para o Brasil e depois vai embora, e o seu pai, Dom Pedro II, que também chega ao Brasil e depois dá a linha na pipa, ele se propõe a viajar. Quando ele vai viajar, ele deixa a princesa Isabel dominando e regindo todo o país. Em 1871, ele faz sua primeira viagem. Vai viajar pela Europa e chega até o Egito. Essa viagem dura por volta de 11 meses. Depois, em 1876, ele vai viajar para os Estados Unidos, vai conhecer o telefone, depois vai passar pelo Canadá, Europa, Egito novamente, vai conhecer também o Oriente Médio. Essa viagem já dura 1 ano e meio. A sua derradeira viagem vai acontecer em 1888. Ele vai estar doente e os seus médicos propõem para ele que ele passe um tempo na Europa, 1 ano e 2 meses, para poder se recuperar dessas febres, que ele tinha bastante febres devido à diabetes que ele possuía. Então os médicos indicam esse atestado médico de 1 ano e 2 meses. Como é difícil ir no doutor do SUS e ganhar um dia de atestado, né? Nesse 1 ano e 2 meses que ele passa na Europa, ele vai viver ali entre a Itália, a Alemanha,
e a França. Nada bobo, né? Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel vai assinar a Lei Áurea, que liberta, e aí eu gostaria de pôr aspas, liberta os escravos. A princesa Isabel assina essa lei porque ela é uma santa, ela é um anjo, ela é alguém que veio cuidar dos escravos? Claro que não. Ela assina essa lei porque ela foi pressionada, tanto internamente como fora do Brasil. Quando a princesa Isabel assina essa lei, a Lei Áurea, ela perde o apoio da elite brasileira, que eram os donos de escravo. A situação só piora, porque a monarquia já não tinha o apoio da igreja, porque a igreja tinha exigido que todos os católicos não tivessem contato com a maçonaria e com pessoas que frequentassem a maçonaria. No entanto, Dom Pedro II não era um maçom propriamente dito, mas tinha muito carinho e carisma e convivência com os maçons. Os movimentos abolicionistas, tanto dentro do Brasil como fora, atacavam a monarquia, e os militares, agora com mais força ainda, já não apoiavam o Império no Brasil. E em 1889, com a ajuda da tia Inglaterra, o Brasil dá um golpe de Estado, tirando Dom Pedro II do poder e colocando o senhor Marechal Deodoro da Fonseca. Por que a Inglaterra interfere tanto nas coisas na política do Brasil? A Inglaterra tem o intuito de aumentar o seu mercado consumidor. E para ela chegar a esse objetivo, ela precisa primeiro não ter a intervenção de um rei, que geralmente era protecionista com o seu mercado interno e dificultava assim que os produtos pudessem entrar. Além do mais, ele tinha poder sobre taxação de impostos sobre produtos importados, e seria muito mais fácil se ela pudesse falar diretamente com o comprador, com o consumidor final, do que ter que fazer essa mediação real. Nesse sentido, a República seria liberal, então ela não interferiria tanto na política econômica como o rei poderia interferir. Mas e por que a libertação dos escravos? O escravo, de modo geral, não recebe salário. Sem salário, você não consegue consumir produtos. Então, se o escravo está livre e pode trabalhar, então ele pode receber um salário pelo trabalho prestado. Recebendo um salário pelo trabalho prestado, ele compra mercadorias. Ele pode consumir. A Inglaterra nunca ajudou o Brasil de forma gratuita, abnegada. Sempre teve algo por trás. Ela sempre teve interesse por trás. Pois bem, a Inglaterra traz a família real para o Brasil em 1808. Ela empresta dinheiro para o Brasil se independer em 1822. Ela pressiona o Brasil no decorrer desse tempo até 1838 para abolir a escravidão. Ela apoia o Brasil na guerra contra o Paraguai, onde Brasil, Argentina e Uruguai se juntam para enfrentar o Paraguai, o que foi uma tragédia muito grande. E por fim ajuda o Brasil a se tornar uma república, porque ela tem interesses plenamente comerciais com o nosso país. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e escreve nos comentários. No mais, aquele grande abraço, fui!